Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Existe uma certa condição quando nós estamos diante do Senhor em um culto com outras pessoas, que a gente aguarda muito um comando, não é mesmo? Se levanta, se sente, levanta sua mão, abaixa sua mão, adora, fala com Jesus. Já reparou isso? Já percebeu isso? E esse não é o desejo do Pai. Como quando eu, por exemplo, quando eu vou na casa do meu pai, eu não chego pra ele e pergunto: pô, pai, posso abrir a geladeira aqui pra pegar um negócio? E às vezes quando eu faço isso, por puro protocolo, dei a palavra de Jesus, tá aí, você tá na causa. Protocolo, a gente às vezes se prende a um protocolo. Às vezes quando eu faço esse protocolo com meu pai, ele quase me bate assim, tipo, você é louco? Abre lá a geladeira e pega o que você quer pegar. Abre lá a geladeira e faz o que você quer fazer. E eu creio que o Senhor quer quebrar dentro de nós alguns protocolos, sabe? A gente às vezes vem para a casa do Senhor esperando alguém me dizer alguma coisa, esperando alguém me dizer o que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer para adorar a Jesus? Qual o próximo comando que você vai dar para eu poder amar Jesus? Cara, isso está errado. Nós temos que vir à casa do Senhor com liberdade. A gente fala muito disso, né? Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Não é só a liberdade de você pular, cantar, dançar, fazer loucura. Não é só a liberdade disso. Mas a liberdade de você estar à vontade. Você está à vontade nessa manhã aqui, nessa casa? Você está à vontade? Então eu quero convidar você a ficar à vontade, de fato. Se você sentir de dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Se você sentir de dar um aleluia, dê um aleluia. Se você sentir de rodar no manto, roda no manto, meu irmão. Aqui é um lugar seguro para nós. A Isa falou a respeito de nós sermos família de Deus. E família é isso, quando a gente se reúne com família, tem um tio que fala mais alto, que grita, tem outro tio que fala mais baixo, tem outro tio que gosta de ficar ouvindo música até tarde. São pessoas diferentes, mas quando elas estão juntas, as diferenças já não fazem tanta diferença assim. Porque o que nos une ali é a família, é estarmos como família de Deus. E eu creio que o Senhor deseja despertar em nós um sentimento de liberdade, sabe? Eu sei que talvez você pode ter sido preso pela religião, você pode ter passado por um monte de coisa na sua jornada, na sua vida, mas o Senhor, a gente cantou sobre isso hoje, a gente cantou sobre a cruz, a gente cantou sobre Jesus aniquilar o poder do pecado, nós cantamos sobre isso hoje. Nós dizemos que Jesus, o nome dele é doce como mel. Então, o desejo do Senhor para nós é que nós possamos expressar a nossa adoração ao Senhor, expressar o nosso coração ao Senhor. Sabe, eu tenho estudado esses dias sobre sacerdócio, entender o que é sacerdócio, e eu pretendo falar aqui mais à frente, mas hoje eu queria dar uma pincelada das coisas que eu tenho entendido a respeito do sacerdócio, antes de entrar na palavra, tá bom? Eu vou entrar em outro assunto, mas eu sinto de falar isso nessa manhã. Sabe, um dos últimos estudos que eu fiz a respeito do sacerdócio fala a respeito do empreendimento do nosso sacerdócio. Quem lida com negócios aqui, quem trabalha com negócios, sabe que empreender é você ter uma atitude, que essa atitude gera algo. Então eu tenho uma atitude, sei lá, eu vou empreender, eu vou vender brigadeiro, no meu caso. Vou vender brigadeiro e essa venda do brigadeiro vai me dar um retorno. O que é esse retorno? Um retorno financeiro, certo? E eu ouvi um dos irmãos ensinando a respeito de nós empreendermos o nosso sacerdócio. O que é empreendermos o nosso sacerdócio? É nós tomarmos uma atitude, é nós sairmos da zona de conforto e empreendermos na direção de quem Jesus é e na direção do que Ele está fazendo. Tiago vai falar assim: se aproximem de mim e eu me aproximo de vocês. Venham para mim e eu vou para vocês. Então o que o Senhor espera de nós? Um empreendimento, Ele espera de nós uma atitude. Vamos lá! Ele espera de nós uma movimentação. Saia do seu lugar e venha. Não espere por ninguém, sabe? A todos nós é dada a mesma oportunidade de correr até os braços de Jesus. A todos nós é dada a mesma oportunidade. Todos nós temos quantas horas por dia para viver? Alguém tem menos aqui? Alguém tem mais aqui que 24 horas? Não. Todos nós temos 24 horas por dia para viver. E isso é um tesouro para nós. O tempo não volta atrás, meus irmãos. Quando nós gastamos tempo com outra pessoa, eu vejo isso algo muito precioso. Quando alguém gasta tempo comigo, ou quando eu gasto tempo com alguém, eu vejo isso algo muito precioso, porque o tempo não vai voltar mais. Não tem como repor mais. Acabou, foi, o tempo já foi.
Então o Senhor nos convida a aproveitarmos as nossas oportunidades, a aproveitarmos todas as vezes que nós estivermos diante do Senhor, nós empreendermos, nós irmos em direção a Ele com intensidade, com paixão, com amor, sabe? Às vezes a gente tem medo de errar, mas o Senhor não nos disse que nós não erraríamos, Ele disse que Ele estaria conosco. Errar faz parte da jornada e está tudo bem errar, mas às vezes o medo de errar faz com que a gente não faça nada, sabe? Então, fazer alguma coisa diz algo, e não fazer alguma coisa também diz algo. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Sim. E eu queria falar a respeito de um evangelho um pouquinho mais radical. Eu queria falar de um evangelho que quebra um pouco a nossa forma de viver, um evangelho que confronta um pouco mais o nosso lugar. Então hoje o Senhor quer chacoalhar um pouco as nossas estruturas, o Senhor quer balançar um pouco a gente, dizer: ei filhos, vamos lá, vamos acordar, existe um lugar mais profundo para você, existe um lugar mais profundo do que apenas um culto ao domingo. A gente fala muito sobre isso, nós falamos que o culto de domingo, ele não é o reflexo da sua jornada com Jesus, mas é o seu dia a dia, é a sua semana que vai dizer a sua vida com Jesus. O culto de domingo é um desdobramento. O culto de domingo é quando nós nos reunimos como família de Deus para amar Jesus. Então para mim não faz muito sentido nós virmos aqui para o culto esperando receber algo, sabe? Não faz sentido, porque aquilo que nós precisamos nós já recebemos, meus irmãos. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém. Se você quer receber algo, você já recebeu. E se você ainda não foi cheio do Espírito Santo hoje, nós queremos orar por você, para que você receba esse presente de Deus. Esse presente, o Espírito Santo de Deus, é um presente para mim e para você. E como eu disse, todos nós temos 24 horas no dia. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm a mesma quantidade de tempo. A minha pergunta para você e para mim é: como nós estamos aproveitando o nosso tempo? Como nós estamos aproveitando as oportunidades que nós temos de amar a Jesus? Como nós estamos nos reunindo para adorar a Jesus? Tem um texto da palavra, está lá em Malaquias, se eu não me engano, que vai dizer que nós muitas vezes nos reunimos para a nossa perdição. O que é me reunir para a perdição? É quando eu me reúno, é quando eu vou a um culto, é quando eu vou a um encontro e eu não tenho comprometimento com aquilo que foi liberado sobre mim, ou que eu só vou ao culto porque eu preciso ir, porque senão eu me sinto mal, sabe? Sabe isso? Muitas vezes isso acontece com a gente. Se eu faltar no culto, velho, meu Deus, vão perguntar se eu estou desviado. Eu passei por muito tempo da minha vida eu passei por isso. Por uma jornada onde eu precisava fazer, para que as pessoas vissem eu fazendo, para que quando as pessoas vissem eu fazendo, elas reconhecessem o Evangelho de Jesus em mim. Mas quando na verdade, até o que a Isa falou aqui hoje, a oração de Jesus por nós não é sobre o que nós fazemos, mas é quanto nós estamos nos tornando. Quanto nós estamos nos tornando um com os nossos irmãos. O quanto nós conseguimos lidar com as diferenças, lidar com aqueles que são diferentes de nós. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Amém? Então, o Senhor deseja de nós um lugar mais profundo. O Senhor deseja de nós mais liberdade na presença dEle. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Deixa eu te dizer, sabe por que nós não desfrutamos da presença de Jesus como nós deveríamos? Porque nos falta entendimento. Se nós entendêssemos o que nós às vezes até cantamos, cara, isso transformaria a nossa jornada, sabe? E essa é uma coisa que acontece sempre comigo quando eu vou liderar a adoração, que eu acredito que só o nome de Jesus é suficiente para encher uma casa de adoração, para curar, libertar e transformar. Eu creio nisso. Eu creio que se nós começarmos a cantar aqui só Jesus, só quem Ele é, só dizer a respeito do nome dEle, só dizer o nome dEle é suficiente para transformar tudo em nós. Porque Ele disse que nós faríamos isso no nome dEle. Ele disse que no nome dEle nós expulsaríamos os demônios. Ele disse que no nome dEle nós curaríamos os enfermos. E o Senhor falou que o nome dEle está sobre todo o nome. Então só o nome de Jesus seria suficiente para preencher esse culto aqui. Se nós disséssemos só o nome de Jesus e nada mais, já seria suficiente para preencher esse culto aqui. Por que isso não acontece conosco? Porque nos falta entendimento. Se nós entendêssemos isso, cara, você vem para o culto com fome, com sede por mais de Jesus, sabe? Por experimentar com os seus irmãos um ambiente que você não consegue experimentar sozinho. Tem coisas que o Senhor faz comigo e com você que é no secreto. É você e Deus. E tem coisas que Ele libera sobre nós no coletivo. E como é bom adorarmos juntos a Jesus. Eu amo isso.
Eu amo estar com a família de Deus, adorando a Jesus, amando Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4. Versículo 19 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvirdes ante a vós do que a Deus, pois nós não deixaremos de anunciar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando-se ainda mais, os soltaram, e não tendo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Então aqui está falando de Pedro e João perante o Sinédrio, perante um lugar onde era uma espécie de tribunal da época. Eles estavam lá pregando o evangelho intrepidamente, eles estavam pregando o evangelho de uma forma intensa, eles estavam anunciando a mensagem de Deus de uma forma intensa. E aí os caras começam a falar para eles assim: cara, vocês não podem pregar esse evangelho aqui, vocês não podem fazer isso, vocês não podem continuar pregando o evangelho, vocês não podem, vocês precisam parar de pregar esse evangelho, vocês precisam parar de fazer o que vocês estão fazendo, porque as pessoas estão ficando malucas aqui, as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo transformadas, e isso está causando um alvoroço no nosso lugar aqui, e vocês precisam parar de fazer isso. E aí no versículo 19 fala assim: Pedro e João lhes responderam, e eles foram ameaçados. Se você for ler um pouquinho antes, eles foram ameaçados de serem presos. Eles falam assim: se vocês continuarem a pregar o evangelho, nós vamos prender vocês. Se vocês continuarem anunciando essa mensagem, nós prenderemos vocês, vocês ficarão no cárcere, mas vocês precisam parar de fazer o que vocês estão fazendo. E aí no versículo 19 eles falam assim: mas nós julgamos que é justo, não julgamos que é justo desobedecer a Deus e agradar aos homens, porque nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Isso é um evangelho radical. Eles não deixaram de anunciar a mensagem do evangelho, mesmo sendo ameaçados por essa mensagem. Eles não deixaram de anunciar o evangelho, mesmo sendo esmagados ou sendo ameaçados a respeito do evangelho. Eles não deixaram, eles não abriram mão da mensagem, eles não abriram mão daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram do Senhor. Sabe, e muitas vezes, muitos de nós, a primeira situação que acontece, a gente já abre mão, a gente já deixa pra lá, a gente já se aquieta, a gente já se acovarda, a gente já, não, beleza, tá legal. E eles, pelo contrário, disseram assim: nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos. Nós não podemos deixar de falar o que nós vemos Jesus fazendo na nossa vida. Eu não posso deixar de falar o que Jesus construiu em mim. Eu não posso deixar de falar. Então não tem outro assunto, não tem um assunto melhor, não tem um assunto mais interessante, não tem nada melhor que a gente possa fazer, porque aquilo que Ele fez em nós transformou a nossa vida. E não tem outro assunto que a gente possa falar, não tem nada mais que a gente possa fazer, porque essa mensagem, esse Cristo encarnado no qual nós vimos e o que nós ouvimos, isso transformou quem nós somos. E nós não podemos deixar de anunciar essa mensagem. Sabe, a minha pergunta para nós é: qual evangelho nós temos ouvido e o que nós temos visto e ouvido Jesus fazer? Muitas vezes a gente se reúne com alguns amigos em outros lugares e vai estar ali junto, ali trocando ideia e tal, e às vezes tem assuntos que você fala assim: cara, que assunto chato, cara, eu não queria falar disso. Eu quero falar do que Jesus está fazendo. Eu não estou falando de você ser crente chato, ou estou falando para você ser um crente chato, porque às vezes a gente está relativizando tanto o evangelho que a gente não quer parecer mais. Não vou falar tanto de Jesus, eu vou falar na medida. Eu vou falar de um jeito que, você
Só que, cara, Jesus está nos chamando a um evangelho radical. Se é para ser chato, mas seja chato falando aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe por que nós não falamos o que Jesus está falando e o que Jesus está fazendo? Porque nós não estamos vendo Ele fazer nada. Quando a gente fala aqui no culto, alguém tem um testemunho? Ninguém tem testemunho. Por quê? Porque Jesus não está fazendo nada. Não é porque Jesus não está fazendo nada, é porque você não está percebendo o que Ele está fazendo. Nossa percepção precisa mudar. Nossa percepção precisa ser transformada, porque Jesus está fazendo algo neste exato momento. E a nossa pergunta é: o que Jesus está fazendo? E a nossa pergunta para Ele é: Jesus, o que você quer que eu faça? Você está fazendo algo, Jesus. E o que você quer que eu faça? Essa é a minha principal indagação. Essa é a coisa que eu mais pergunto para Jesus. Jesus, o que você está fazendo? Porque se eu for fazer o que Jesus não está fazendo, eu vou só me cansar. Eu vou só fazer mais uma coisa, ou vou só falar mais uma coisa, mas Jesus não está falando, Jesus não está fazendo. Então nós somos cooperadores com Cristo. Jesus está operando e nós estamos cooperando. Então eu não preciso me ocupar com muitas coisas. Não preciso fazer um monte de coisa para Jesus. Eu só preciso fazer o que Ele está fazendo. Eu só preciso falar o que Ele está fazendo. Eu só preciso falar o que Ele está falando. Faz sentido para você? Então, eu creio que Jesus, de fato, nessa manhã, Ele quer chacoalhar um pouco as nossas estruturas, sabe? Ele quer mexer um pouco com a gente por dentro. Ele quer, sabe, queimar algo no nosso coração, onde a gente vira uma chave na nossa mentalidade, a gente mude a nossa forma de se mover. Sabe, onde a gente anuncie de fato quem Jesus é, sabe? Acho que a gente tem um pouco de vergonha, às vezes, de Jesus. Na nossa vida, a gente tem vergonha no meio daqueles amigos, e nós temos que ter contato. Eu acho que é muito pontual o que a Isa falou aqui, e isso mudou a minha forma de entender, porque antes eu entendia, e eu quero desconstruir um entendimento aqui na sua mente hoje, a respeito de como as coisas do reino de Deus funcionam. Porque nós enxergamos, preste atenção nisso, nós enxergamos o Evangelho, e nós enxergamos as coisas de Deus como a filosofia nos ensinou. Platão, ele cria na dicotomia. O que é dicotomia? Existe algo elevado e existe algo não tão elevado. E essas coisas estão separadas. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo? Então vamos fazer uma ilustração aqui. Imagine um círculo. Então aqui nesse círculo de cima nós temos as coisas espirituais. Nós temos jejum, oração, palavra, nós temos o reino de Deus, nós temos os principados e as potestades. Vocês estão comigo aqui? Não dorme não, pelo amor de Deus. Aqui em cima nós temos isso. E aqui embaixo nós temos as outras coisas. São dois círculos. Vocês estão comigo? Dois círculos. O de cima é outras coisas espirituais, leitura da palavra e tal. E o de baixo é trabalho, é estudo, escola, qualquer outra coisa que você possa fazer. Então Platão, ele ensinou, ele disseminou o entendimento de que essas coisas estão separadas. Ele separou. Ele falou assim: aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno. Certo? Errado. Esse é o entendimento. Se você entende o mundo espiritual, se você entende a vida com Jesus de forma dicotômica, ou seja, de forma separada, você está crendo errado. Sabe por quê? Porque João 1 vai dizer que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Hebreus 1, vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus e que nele ele fez convergir tanto as coisas no céu como as coisas na terra. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou esses dois círculos e uniu em um só. Então não existe separação mais. Não existe separação entre o trabalho e a vida de oração, entre um pastor e um empresário. E Jesus uniu todas as coisas. Ele fez convergir nele, na carne de Jesus, em quem ele é. Ele fez tudo se tornar uma coisa só. E sabe o que aconteceu conosco? A gente pensa que pastor, padre, sei lá, qualquer pessoa que exerce uma autoridade ou que está ali na frente falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, essa pessoa tem um acesso melhor que o seu. Então a oração do pastor, ela funciona mais que a sua. A oração do padre, ela é mais poderosa que a sua. A oração do qualquer outra pessoa, ela tem mais, ela tá validada mais do que a sua. Isso é um pensamento que foi incutido na igreja através desse pensamento filosófico de Platão. Vocês estão comigo aqui? Está fazendo sentido? Então o Senhor, Ele quer desconstruir esse entendimento nesses dias. Ele quer desconstruir, por isso que nós temos falado sobre nós
não temos mais essa separação, porque já não existe mais essa separação. Jesus uniu nele todas as coisas foram unidas em Jesus. Então, meu amigo e meu irmão, você tem o mesmo acesso, você tem o mesmo lugar de acesso que um pastor tem. Você pode acessar os mesmos lugares nas regiões celestiais do que um pastor, do que um profeta, do que um apóstolo. Você pode acessar esses lugares. Está liberado para mim, está liberado para você. Eu não sei se isso te alegra, mas isso me deixa feliz. E, meus irmãos, não é sobre o que você faz, não é sobre o quão santo você é, não é sobre o quanto tempo de oração você tem, não é sobre isso, mas é sobre o que Cristo fez na cruz. É graça, é de graça, está disponível para mim e para você. Ou seja, a gente pega a graça e faz assim: não, eu preciso merecer a graça. Não, meus irmãos, você não precisa merecer, porque você de fato não merece, e nem eu mereço. Mas é sobre isso que se trata o Evangelho, sobre Jesus nos reposicionando, mesmo sem nós merecermos. Vamos lá, alguém? Bom dia, pessoal. O Senhor quer desconstruir isso na nossa mentalidade. Vamos parar de enxergar aquele que está com o microfone na mão como alguém mais santo do que eu, alguém que ora mais do que eu, alguém que jejua mais do que eu. A todos nós é dada a mesma oportunidade de correr. Às vezes o cara que está com o microfone na mão, ele não é mais santo, mas ele só teve mais fome, ele só teve mais sede, ele só se colocou mais, ele só se posicionou mais, ele só entendeu mais. É só isso que nos separa. É a nossa fome e a nossa sede. O quanto mais você tiver fome, o quanto mais você tiver sede, mais o Senhor vai se revelar a você. Não é sobre uma unção, não é sobre um óleo, não é sobre isso. Todos nós fomos ungidos, e ungidos pelo sangue de Jesus. Esse é o sangue. Nós precisamos voltar a entender o que é a graça. Sabe o que é a graça? Favor imerecido. Você já responde automático, né? Graça, favor imerecido. Entende o que você está falando? Graça é um favor. Qual é o favor? Que favor é esse? É o favor dos céus indo ao seu encontro. O céu convergindo para você. O céu se posicionando em sua direção. Esse é o favor da graça, que nós não merecemos. Nós não merecemos. Eu não mereceria estar aqui com o microfone na mão, e ainda creio que nem mereço. Mas é por Jesus, é pelo nome dele. É por isso que Jesus ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é o alvo da nossa adoração. Ele é o motivo de nós acordarmos cedo, de eu e você acordarmos cedo e virmos no domingo pela manhã, amarmos Ele. Por que você vem no culto, meu irmão? Por que você vem aqui? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você veio? Qual que é o motivo de você estar aqui essa manhã? De olharmos para Jesus. Se nós olharmos para Ele, meus irmãos, basta um olhar. Não precisa de muito não, você não precisa ter uma experiência com Jesus todo dia. Você pode até ter, é até legal. É importante, faz parte da jornada, faz parte da caminhada. Mas basta um olhar. Basta um toque. Aquela viúva que sangrava anos e anos da vida dela, ela precisou ter muitos dias próximo de Jesus. Ela nem conhecia Jesus, mas ela viu, reconheceu e tocou. Ela merecia tocar? Não. Mas ela tocou. E o que aconteceu com ela? Graça, favor imerecido. Ela não merecia, mas foi liberado para ela. Precisou de uma vida suntuosa? Não. Por quê? Porque Jesus ele está no simples, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa orar. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa jejuar. Eu não estou dizendo que você não precisa respeitar aqueles que foram colocados por Deus, porque a palavra nos diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. E aleluia. Não quero te retirar isso, mas eu quero fazer com que você entenda que você tem acesso também. Você também pode acessar lugares no Senhor. Não para mostrar para ninguém, meus irmãos. O Evangelho não é exposição, sabe? Às vezes eu me canso do Instagram, às vezes eu quero fugir, sumir, sei lá. Sabe por quê? Porque
Às vezes a gente se compara, a gente olha para o Instagram, a gente olha para as redes sociais, a gente olha para o YouTube, a gente olha para outras igrejas e a gente fala assim, nossa, isso é tudo que eu não sou. Essa igreja faz tudo que eu não faço. A adoração dessa igreja tem tudo que na minha igreja não tem. E sabe essa comparação é tão prejudicial para nós, porque nós desvalorizamos aquilo que o Senhor está construindo em nós. Isso é a cobiça dos olhos, meus irmãos. Eu tenho, na terça-feira e na quarta-feira também, eu falei no âncora a respeito disso, falei a respeito da nossa visão, de como nós enxergamos as coisas, e o Senhor nos tocou de uma forma tão especial a respeito disso, a respeito desse assunto. Mas a cobiça dos olhos, muitas vezes, ela nos faz desviar do propósito. Sabe, o Senhor tem me feito olhar para isso aqui e valorizar cada vez mais isso, sabe, amar cada vez mais esse lugar, esse ambiente, essas pessoas, sabe. Eu não estou importando se essas cadeiras vão estar cheias ou não, sabe. Eu quero amar Jesus com aqueles que estão amando Jesus junto comigo, sabe. Esse deve ser o desejo do nosso coração, sabe. Você não precisa esperar que a nossa igreja fique grande para você falar, não, agora nós somos uma igreja relevante. Se você entender que nós já somos relevantes, você vai viver de uma forma diferente. Você vai valorizar de uma forma diferente. Não estou falando só da nossa igreja Reino, mas as igrejas aqui representadas também, sabe? Nós não precisamos esperar por ninguém. O Senhor já preparou um caminho para nós só precisamos andar. Amém? Vocês estão comigo aqui? Está fazendo sentido para vocês? Então, Pedro e João, eles não renunciaram. Eles falaram assim, a gente não pode deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. 1 João vai dizer assim que aquilo que vimos, aquilo que ouvimos e aquilo que apalpamos, é sobre isso que nós falamos. Se você não tem conseguido falar nada, se você não tem o que dizer muitas vezes, é porque você não tem visto, não tem ouvido e não tem apalpado. Sabe por que você não tem visto, não tem ouvido e não tem apalpado? Porque te falta entendimento. E é isso que o Senhor quer despertar em nós aqui nessa manhã. Ele quer virar uma chave na nossa mente. Sabe, está disponível para nós, a mesa está posta. Se você tiver fome, se você tiver sede, a mesa está posta. A mesa está posta para nós. Sabe, se você está com fome de Deus, cara, o Senhor tem uma mesa farta. Eu creio que o Senhor, a voz de Jesus, ela fala muito mais do que a minha voz. Eu creio que aquilo que eu posso estar dizendo aqui para você está fazendo sentido, mas se você estiver atento no que está acontecendo no mundo espiritual nesse momento, você consegue captar coisas ainda mais profundas. Quantas vezes eu estou ouvindo uma pregação e às vezes eu tenho uma revelação ouvindo uma pregação? Uau! Por quê? Porque está disponível para nós. Então eu não espero uma revelação que vem do altar. Sabe, eu espero uma revelação que venha de Jesus. E Ele tem algo novo para nós. Pão e vinho todo dia. O lance e a pergunta é, você tem fome? Você tem sede por Jesus? Você está queimando por Jesus nessa manhã? Se você não está queimando, sonde o seu coração e pergunte, Jesus, por que eu não estou queimando por você nessa manhã? Ou por que eu não estou queimando por você no meu dia a dia? Por que, Jesus? É tudo sobre o seu coração, meu irmão. Eu não tenho uma palavra aqui nessa manhã que vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história, mas Jesus tem. Que a voz dele fala mais do que a minha. Vocês estão comigo aqui? Sim. Então, se nós sabemos ouvir, nós sabemos discernir. E se nós podemos ver, nós sabemos para onde nós vamos. Então, eles estavam ouvindo Jesus dizer algo para eles. Quantas vezes nós ouvimos? Às vezes acontece muito isso com a gente. A gente ora. Jesus, faz uma virada na minha vida. Jesus me usa, Jesus fala comigo, Jesus. E aí Jesus fala assim, então tá bom, vou responder a sua oração. Fala o seguinte, fala isso aqui para aquela pessoa ali. Aí você fala, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Lógico que é da sua cabeça, meu irmão. Jesus vai falar com você por onde? Pela sua mão? É da sua cabeça, sim, é da sua cabeça. Porque Jesus, ele usa a sua cabeça. Jesus não é um demônio que te possui. Você fala, agora eu fiquei santo, agora eu me movo. Não,
Ele mora em você, Ele tabernaculou em nós. Então, é da sua cabeça? Sim, é da sua cabeça. É sim da sua cabeça. Jesus, Ele usa a sua mentalidade, Ele usa a sua inteligência para usar propósitos que aprove a Ele. Então você não precisa ter medo de, será que é da minha cabeça? Sim, eu estou te dizendo, é da sua cabeça, porque Jesus, Ele não possui você, Ele mora em você. Porque se Ele possuísse você, alguma situação que você faz faria com que Ele fosse embora. Mas Ele não vai embora, Ele continua lá. Ele mora em mim e em você. É por isso que o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de mim, dentro de você. Sabe por que o Espírito Santo geme? Sabe por quê? Porque Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele diz assim: eles ainda não são como Jesus, mas eu vou gemer para que eles sejam. Eles ainda não são como Jesus, eles ainda não falam como Jesus, mas eu ainda vou gemer. Eu vou gemer para que eles sejam. É por isso que o Espírito Santo geme dentro de mim e dentro de você, porque nós ainda não somos como Jesus. É por isso. Se você tinha essa pergunta, eu estou te respondendo agora. O Espírito Santo que mora em mim, que mora em você, ele geme por isso. Porque nós ainda não somos. Sabe, João Batista veio anunciar o Evangelho e ele disse assim: eu venho aplanar os montes, eu venho endireitar as veredas, eu venho anunciar a mensagem daquele que é maior do que eu. Sabe por que João Batista estava falando a respeito disso? E sabe por que quando Jesus foi batizado, desceu uma pomba sobre ele? Porque uma pomba, ela só faz um ninho em lugar reto. Porque uma pomba, ela só consegue fazer o ninho dela num lugar reto, num lugar limpo, num lugar legal para ela. Por isso que a representação do Espírito Santo é como uma pomba. E é por isso que o Senhor fala que nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? Ele está aplanando os montes dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. O Espírito Santo habita em nós, aleluia? Mas Ele ainda não habita plenamente em nós. De forma plena, sabe? De forma como Jesus, que atravessa a parede. Jesus era gente, Jesus era homem. Quando ele atravessou a parede, Ele era homem como eu e como você. E ele falou, e os discípulos falaram assim: Jesus, é você mesmo? Ele disse: sou eu, toca aqui. Gente, Jesus não era um espírito. Jesus não era um espírito do além que apareceu um fantasma. Não, Ele era um homem. Ele era um homem. E ele foi tocado. E ele tinha a plenitude do Espírito. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito que ele tinha que cumprir. Ele é o modelo, ele é o caminho. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Então Jesus deseja moldar em nós o caráter dele, sabe? Não é difícil, porque já está tudo pronto, meus irmãos. Amém. A Bíblia já foi escrita, ela só precisa ser lida hoje. Você não vai inventar roda, nada que você faça vai mudar o que está escrito aqui, cara. Está tudo pronto. Nos falta fome, nos falta sede. Vamos lá, meus irmãos, a mesa está posta, não espere por ninguém, não. Sabe, eu aprendi isso com a Lu. A Lu fala muitas vezes isso pra mim, fala: meu amigo, ela dá risada. Lu, tô passando por dificuldade. Você está morrendo, meu amigo. Vamos lá. A todos é dada a mesma oportunidade de correr, mas só vão aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. Deixa eu falar pra você uma coisa. Às vezes quando eu estou liderando a adoração e eu vejo que a igreja não quer amar Jesus, eu falo: tudo bem, vocês não querem, mas eu quero. Eu preciso amar Jesus. Sabe, tocar no violão não é uma liturgia. Tocar no violão não é uma coisa que eu faço para entreter você. Eu estou aqui para amar o meu Jesus. Então, se você não quer amar Jesus, às vezes eu estou liderando a adoração, aqui às vezes acontece, às vezes que a gente vai ministrar em outros lugares, e a igreja não quer amar Jesus, e eu fico extremamente, meu espírito profético, de profeta duro, me deixa extremamente irritado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é irresistível. Eu não resisto, Jesus. Quando Ele vem, acaba tudo, meus irmãos. Quando Ele vem, ninguém precisa brigar, não. Quando Ele entra na casa, acabou tudo.
Sabe por que a gente não experimenta isso? Porque a gente está esperando alguém liderar a gente a um lugar. Assim como o povo diante do monte, eles estavam na beirada do monte, eles viram relâmpagos, eles viram trovões, e eles disseram, não. Fala tu, Moisés. Fala você através de nós, porque a gente tem medo. Sabe, o Senhor quer tirar esse medo de nós. É a música, né? Também tirar o medo. O Senhor quer tirar esse medo de nós. Esse medo de acessar lugares. Sabe por que a gente tem medo? Porque a nossa carne sabe que quando nós nos chegamos perto de Jesus e Ele tem olhos como chamas de fogo, a nossa humanidade vai ser queimada. Sabe por que a gente tem medo? Por causa disso. Porque a gente sabe que a gente vai ter que morrer. A gente sabe que o Evangelho vai exigir mais de nós. No fundo, você sabe disso. E no fundo, você não faz, porque você está feliz num lugar medíocre, num lugar raso. Para você tá bom vir no culto de domingo e tá tudo bem também para mim. Se para você tá bom, para mim também tá bom. Mas o Senhor deseja mais de mim e de você. Sabe, quando Ezequiel... Vocês estão comigo aqui? Amém. Eu estou viajando muito aqui nas ideias. Quando Ezequiel entrou no rio, as águas batiam nos tornozelos. Então vamos imaginar comigo, vamos lá. Ezequiel entrando no rio. Imagine você já foi na praia provavelmente, se você não foi, você já foi no rio. Se você não foi, já foi numa piscina. Todo mundo foi contemplado aqui, né? Todo mundo. E aí, Ezequiel está diante de um rio. E é louco porque esse rio ele flui do trono de Deus. Depois a gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas ele entra no rio, certo? Ele entra no rio, pisou no rio. E aí as águas estão batendo onde? Nos tornozelos. Vamos pensar comigo aqui. Da perspectiva de Ezequiel, o que ele viu? Sim, mas o que ele via? Qual era a visão de Ezequiel? Ele via toda a possibilidade de um rio, não via? Ele via que o rio ele chegava a lugares que às vezes até ele perdia de vista. Ele via isso. Então, à medida que Ezequiel vai caminhando, ele continua tendo uma perspectiva do rio, não é mesmo? Mas agora eu quero que você pense comigo, essa perspectiva é a perspectiva de Ezequiel a respeito do rio. Aleluia. Agora eu quero que você pense a partir da perspectiva do rio. Ezequiel via todo o rio. E o quanto o rio via de Ezequiel? Apenas os pés. E é por isso que esse texto fala de lugares mais profundos. Você anda mais um pouco, e aí o rio começa a ver seus tornozelos. Então, fazendo um entendimento, né? Primeiro, quando você entra no rio, primeiro que o Senhor vê de você a sua movimentação, porque pés falam de movimentação. Então, primeiro o Senhor, né, observa de você a movimentação. E aí depois você caminha um pouco mais, e aí as águas vão subindo e as águas chegam no lombo. Lombo fala a respeito da força do homem. Então o Senhor começa a ver de você a sua força, quanto você consegue, quanto você faz. Mas o desejo do Senhor, o desejo de Jesus para mim e para você é o quê? É as águas profundas, onde o rio te vê por inteiro e você vê o rio por inteiro. Está fazendo sentido para você? Sim. Então, a submissão à presença de Jesus gera temor. Nós precisamos ser submissos a essa presença, entrar neste lugar, sabe? Avançar, ir mais profundo. Existem lugares mais profundos para nós. Eu tenho orado sobre isso, tenho pedido para Jesus, eu preciso ir mais profundo. E esses dias, eu quero até contar um testemunho aqui a respeito daquilo que Jesus está fazendo. Esses dias, eu tenho, faz uns 3 meses mais ou menos, tenho passado por um processo muito difícil da minha vida, da minha jornada, né? Foram dias em que eu comecei a entrar num processo de depressão muito grande, muito profundo. E aí, na verdade, foi gradativo, né, o processo. Um pouquinho aqui, um desânimo aqui, um desânimo ali, um vício de videogame aqui, um dia inteiro no escuro ali. E foi gradativo. Aos poucos eu fui perdendo a vontade de querer sair na rua. Aos poucos eu fui perdendo a vontade de
me relacionar com as pessoas. Aos poucos eu fui querendo ficar só no escuro. Aos poucos eu queria só ficar na cama. E foi gradativo. E aos poucos eu fui ficando viciado em videogame, em celular, e ficar o dia inteiro conectado. E foi gradativo. Eu fui parando aos poucos de orar. Fui parando aos poucos de jejuar. Eu fui parando aos poucos. Eu fui parando. Até um ponto em que eu percebi que eu estava fundo demais. E aí eu pedi ajuda, pedi arrego. Falei, putz, eu estou muito fundo, preciso de ajuda, preciso de alguém. E aí eu comecei a me aconselhar com pessoas, comecei a conversar com pessoas que falam no meu coração. Gente, não tá bem, não tá legal, tô passando por isso. Né? Comecei a conversar com um amigo psicólogo. Falei, mano, o que tá rolando? Ele falou, mano, é isso, vamos juntos, vamos lá. Até a palavra, né, nos vem como lâmpada nesse momento. Porque Timóteo fala assim, cuida de você e cuida da doutrina, e você abençoa todos aqueles que você ouvem. O que eu estava fazendo? Cuidando dos outros, mas não estava cuidando de mim. Estava cuidando de todo mundo, estava levando todo mundo para o fundo e eu estava ficando para trás. Eu estava me depreciando. Depressão é isso, você se autodepreciar. E aí, passando por esse processo todo, tentando entender, achando que era demônio, achando um monte de coisa, pensando um monte de coisa a respeito disso. E o Senhor tem me feito entender nesses dias por que eu passei por isso. Por que isso está acontecendo? Porque Jesus começou a falar comigo assim, Gustavo, você está passando por esse processo de depressão porque você pediu para águas mais profundas. Quando você vai mais profundo no oceano, as águas ficam mais escuras. Quando você vai mais profundo no oceano, as coisas ficam mais... a pressão é maior. Então, Gustavo, eu estou te fazendo passar por esse processo todo para que você entenda que existem coisas ainda mais profundas no seu coração. Mas tem coisas ainda mais que eu quero tirar de você, que eu quero colocar de mim em você. E tem sido um período muito interessante esse tempo de entender isso e viver isso. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu pedi por isso. Eu orei, eu falei, Jesus, eu quero ir mais profundo. Jesus, eu quero ir mais. Jesus, eu quero queimar. Vamos lá, a gente canta, né? Deixa queimar. Jesus está queimando. E o Senhor fala, a palavra fala assim que as nossas leves e momentâneas provações não serão comparados com o peso de glória eterna. E tem uma outra palavra que fala assim que o Senhor não coloca sobre nós nenhum peso e nenhum fardo que nós não possamos carregar. Então, se Jesus me fez passar por esse processo de depressão, é porque Ele sabia que eu podia suportar isso. E porque o que Ele queria gerar em mim era algo eterno, algo mais profundo. Nesses dias Jesus me ensinou a respeito de um evangelho, de uma adoração que não está ligada ao que eu sinto, mas ao que eu entendo. Às vezes eu não estou sentindo, às vezes eu não estou arrepiado, mas não é sobre estar arrepiado ou não estar, é sobre ter uma convicção. Eu creio que o Senhor está construindo em mim nesses dias uma convicção mais profunda, amém? Então não é sobre o Gustavo, vocês estão comigo? Não é sobre mim, de verdade, não é sobre mim. Mas é sobre o que Jesus está construindo. É sobre o que Jesus está fazendo. Sobre a resposta das nossas orações. Então, a nossa carne, ela grita porque ela sabe que se a gente for mais profundo, a gente vai precisar morrer mais. Se a gente for caminhar mais, a gente vai precisar entregar mais. Mas, meus irmãos, eu quero encorajar você a não tenha medo. Não tenha medo de ir mais profundo no rio de Deus. Não tenha medo de caminhar, porque Jesus está conosco. Ele prometeu. Ele prometeu em Mateus 28. Disse assim, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até a consumação do céu. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Amém? Amém. Atos, ainda no Atos 4. Agora a gente vai voltar um pouquinho. A gente falou a respeito dessa intrepidez que eles tinham e o quanto eles não renunciavam àquilo que eles tinham visto de Jesus. E aí o versículo 13 vai dizer assim, Atos 4, 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram o quê? Eles reconheceram o quê? Vamos lá. Sabe o que esse texto nos diz? Que nós não precisamos estar prontos para fazer as coisas. Porque eles eram homens incapacitados, eles eram homens iletrados. Não estou dizendo que você não precisa estudar, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não precisa ir mais profundo, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você não precisa esperar por essas coisas para fazer algo. Porque Jesus, ele usa a sua incapacidade para o propósito dele. Então, quanto mais você se capacitar,
É simples a matemática. Sabe por que a gente às vezes não flui? Sabe por que a gente às vezes não vai? A gente está esperando alguma coisa acontecer. Eu preciso fazer X para poder receber. Eu preciso fazer X, Y, Z. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não estará pronto. Você nunca vai estar pronto. Eu não me considero pronto hoje, porque eu só estarei pronto quando Jesus voltar. Então, se eu esperar estar pronto, então eu vou passar minha vida inteira de braços cruzados, esperando estar pronto. Enquanto Pedro e João, eles não esperaram estar prontos. Eles não esperaram assim, não, vou terminar a faculdade, aí depois a gente prega o evangelho. Não, vou fazer um curso de teologia, aí depois eu começo a pregar o evangelho. Não, eu preciso só uma promoção, aí eu consigo ter mais dinheiro, eu consigo contribuir mais, abençoar os missionários, aí eu falo do reino de Deus. Não, eu preciso arrumar uma namorada, eu preciso me casar para poder anunciar o reino de Deus. Não, eles não esperaram por nada. Eles receberam o evangelho, eles começaram a anunciar aquilo que eles tinham recebido, e os homens falaram assim, esses homens não estão preparados, mas eles estavam com Jesus. Eles reconheceram através da debilidade deles que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque Romanos 4,17 vai dizer assim: e eu trago à existência as coisas que não existem em vocês. Aleluia. Eu estou trazendo à existência as coisas que não existem em você. Ah, mas eu não tenho intrepidez. O Senhor traz intrepidez. Ah, mas eu não sei falar. Tudo bem, você não precisa saber falar, porque sou eu que falo. Né? Moisés tinha essa pira, né? Nossa Senhor, mas eu não sei falar. Deus falou assim, tá bom, mas eu vou ser bom com você, eu vou te enviar um cara para te ajudar. Mas assim, não se exima da sua responsabilidade, faça o que você tem que fazer. Então você não precisa esperar algo. Por quê? Porque o caminho já está preparado, já está tudo feito. A cruz de Jesus resolveu o problema. Qual que era o nosso problema? Era o pecado, não é mesmo? O pecado nos separava de Deus. O pecado, né, os homens do Antigo Testamento, eles recebiam o Espírito Santo, e quando eles faziam algo errado, o que o Espírito Santo fazia? Se retirava deles, não é verdade? Saul foi isso, não foi assim que aconteceu com Saul? Saul deu mole, perdeu o Espírito Santo, perdeu a presença de Deus. Não discerniu o tempo, perdeu o Espírito Santo, perdeu a presença de Deus. Mas aí Jesus veio com a cruz e resolveu o problema. Ele falou assim, agora eu resolvi. Agora, pelo meu sangue, vocês têm acesso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 4. Vocês estão comigo aqui? Amém. Vocês estão felizes ainda? Amém. Então tá errado. Brincadeira, vamos lá. Isso aí, vocês têm que estar felizes. O Evangelho é uma boa notícia para mim e para você. Jesus tem uma boa notícia para nós. Aleluias. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 14. E eu gostaria, a gente vai ler o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15. E eu gostaria que você lesse na sua Bíblia o versículo 16 aos pulmões, sabe? Com intrepidez, com autoridade, amém? Você consegue? Você está na casa de Jesus, tá bem? Tá tudo bem, ninguém vai te julgar não, mesmo se a sua versão estiver diferente das outras. Vamos lá, Hebreus 4, versículo 14 diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo e sacerdote que penetrou os céus, conservando-os firmes na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos lá, 1, 2, 3. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Cara, esse texto foi o texto que me fez entender esse processo todo. Porque falava, Jesus não sabe o que é passar por depressão, Jesus não está ligado, Jesus não passou por isso. E aí vem Hebreus e diz assim que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, Jesus, ele conhece a minha e a sua fraqueza. Ele sabe, meus irmãos, ele se compadece da sua fraqueza.
ele sabe reconhecer. Mas aí o versículo 16 fala assim: eu sei reconhecer que vocês são fracos. Eu reconheço a fraqueza de vocês. Eu sei o pecado que aflige a vida de vocês. Eu sei, eu choro por isso, eu entendo isso. Eu estou com você nisso, eu te entendo, eu sei o que você passa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: achegue-se, portanto, confiadamente. Sabe por que você pode adorar a Jesus confiadamente? Porque Jesus preparou um caminho para você. Sabe por que você pode entrar no Santo dos Santos? Porque Jesus preparou um caminho para você. Aleluia. Nós temos um sumo sacerdote, como nós lemos aqui, ó. Pois temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus. Sabe por que ele usa céus e não céus? Porque existem 3 céus, e o Senhor habita no 3º céu. A gente pode estudar mais a profundo sobre isso. Mas o Jesus penetrou todos os céus e subiu ao 3º céu e conservou ele conservou firme a nossa confissão. Então, se nós confessamos a Jesus, nós temos um acesso perpétuo ao santo lugar de Deus. Ninguém pode tirar a gente de lá, ninguém pode nos afastar. Paulo vai dizer assim que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada pode nos afastar do amor de Jesus. Nada. Sabe por quê? Porque ele resolveu o seu e o meu problema naquela cruz. Está resolvido, está consumado. Não existe mais problema, não existe mais separação. Ele fez convergir nele o céu e a terra, e preparou para nós um caminho, ele preparou para nós um acesso. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e todo aquele que vier por mim não morrerá, mas viverá. Todo aquele que vier por mim não terá apenas vida, mas terá vida em abundância. Sabe, Jesus não quer deixar você no lugar onde você está. Chega de uma vida medíocre, chega! Aleluia! Chega! Jesus preparou um caminho para mim e para você. É sobre Ele, é sobre o que Ele fez. Ele nos resgatou, Ele nos tirou do lugar de trevas e nos colocou num lugar de luz. Ele fez isso por mim e por você. Sabe, é isso que faz o meu coração queimar. É isso que me faz acordar pela manhã e dizer: Jesus, vamos lá. Sabe, porque Jesus, ele tem para nós todos os dias. Eu imagino Jesus tendo para nós todos os dias misericórdia e graça. Eu imagino um estoque gigantesco diante de Deus de misericórdia e graça. Sabe, meu filho está errando, eu vou dar um pouco de misericórdia para ele. Sabe, meu filho não está entendendo, eu vou dar um pouco de graça para ele. Sabe, Deus tem para nós um estoque ilimitado de misericórdia e graça. Porque nós não merecemos de fato. Nós não merecemos. Mas Jesus, ele fez. Isso é graça. Eu não merecia de verdade. Eu e você não merecíamos, mas Ele fez. Então eu preciso entrar no que Ele fez. Chega de dizer: ai de mim. Chega. Ai de mim, Jesus. Ai, porque minha vida é difícil. Ai, porque minha família. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Vamos começar a dizer: ei, Jesus, eis-me aqui. O que queres que eu faça, Jesus? Para quem você quer que eu fale, Jesus? Para quem você quer que eu anuncie o Evangelho? Me mostra o que você está fazendo para que eu possa falar o que você está fazendo. Abre os meus olhos, Jesus. Unge os meus olhos para que eu possa ver. Sabe? A ótica do Senhor, a nosso respeito não é a mesma ótica do nosso respeito. A ótica como o Senhor te vê, como o Senhor te olha, não é a mesma forma com que você se olha. A forma com que você se olha não é a forma com que Deus te olha. Então, sabe, às vezes nós nos apegamos tanto à nossa natureza caída que a gente esquece que Jesus preparou para nós uma natureza celestial. E
que João 17, como a Isa leu, mas no versículo 3 vai dizer assim, que a vida eterna é conhecer. Se você conhece a Deus, se você conhece Jesus, você pode desfrutar já da vida eterna hoje. Porque não faz sentido você esperar para você morrer, para você poder amar Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque como você vai adorar alguém que você não conhece? Como você vai passar a sua vida inteira olhando para alguém que você não conhece? Não faz sentido esse evangelho de quando ele vier, aí vai começar. Porque já começou na cruz. Ele começou no Gênesis. Sabe? Já começou. Vocês estão comigo aqui ainda? Sim. Eu não sei você, mas a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar, sabe? Você se vê talvez um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, assim como Isaías. Mas o Senhor falou assim, eu te vejo diferente. A minha perspectiva de você é diferente. Cantares 4:7 vai dizer assim, tu és formosa, minha filha, filha minha, amada minha, e em ti não há defeito, você me arrebatou com um só de seus olhares. O quê? É isso Jesus dizendo para a noiva, é isso Jesus dizendo para mim e para você. Um só de seus olhares arrebataram meu coração. Ah, mas Jesus, um só de seus olhares, amada minha. Um só. Você arrebatou o meu coração. Porque a ótica de Deus, ao meu e ao seu respeito, não é a sua ótica. Deus nos enxerga, Deus não está preso nesse tempo que nós estamos. Agora são... Que horas são? Meu Deus. Meio-dia e 2. Jesus não está preso na meio-dia e 2. Jesus não está. Porque Ele não está preso no nosso tempo. Ele é eterno. Então Ele já sabe o que vai acontecer meio-dia e meia. Ele já está ciente do que vai rolar. Sabe? Ele já sabe. Ele já tem ciência do que está acontecendo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele deseja nos encontrar. Ele deseja mudar a nossa perspectiva. Então, voltando ainda em texto de Atos que nós lemos, Pedro e João, eles eram homens iletrados. Eles eram homens incapazes. Eles eram homens que não estavam prontos ainda aos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque eles estavam prontos diante dos olhos de Deus? Porque eles viram Jesus. Eu só posso fazer alguma coisa se eu tiver uma visão clara de Jesus. Por que nós não fazemos nada ainda? Porque nós ainda não tivemos uma visão clara de Jesus. E o Senhor está feliz com isso? Não. Você está comigo aqui ainda? Sim. Então, nós precisamos começar a perguntar para Jesus assim, pela manhã: Jesus, o que você quer que eu faça hoje? Nós precisamos começar a ser cooperadores do Evangelho de Jesus. Cooperar com o que Jesus está fazendo, entende? Você não precisa inventar uma roda, você não precisa fazer. Está tudo bem, é o seu trabalho, continue trabalhando, você não precisa largar o seu trabalho. Você não precisa largar a sua faculdade, você não precisa parar de fazer nada. Mas você precisa começar a fazer algo a respeito do Evangelho. Você precisa começar a fazer algo a respeito do reino de Deus, sabe? Se você entendeu de fato que você pode acessar um lugar nas regiões celestiais através daquilo que Jesus fez por você, por que você está parado ainda? O que você está esperando? Você está esperando o quê? Sabe, se Jesus não fizer mais nada por mim e por você, a gente não precisa mais de nada. Porque Ele já fez tudo, na verdade. Ele já nos deu presente. O maior presente que eu e você poderíamos receber é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É que a gente precisa acordar. O Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer que o Espírito que acessa as regiões celestiais, o Espírito que conecta com Deus, ele mora dentro de mim e dentro de você. Por isso que o dom de línguas é tão importante. Por isso que falar em línguas é tão importante. Sabe por quê? Porque quando você fala em línguas, você fala direto com Deus. A sua oração não é intermediada pela sua mente. Ela é intermediada pelo Espírito que mora dentro de você, entende? Por isso que a gente fala assim, vamos orar em línguas, vamos edificar o nosso Espírito. Por quê? Porque quando você ora em línguas, a palavra fala que a sua mente fica infrutífera. Porque a sua mente fica infrutífera, Deus não precisa da sua mente, Ele quer de fato conectar com o seu Espírito. Então quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, então esse filtro da sua mente, de entendimento errado que você tem,
não funciona e você conecta o seu espírito direto com Deus. Por isso que a oração em línguas é para edificação própria. No contexto de culto e tal, né? Paulo vai explicar melhor sobre isso, né? Sobre se alguém ora em línguas tem que ter alguém que interprete. Interprete, não traduza, né? Porque eu não vou falar Shubarasu e cantar, e você vai falar, ele falou que Deus é amor. Não é tradução, é interpretação. Mas a gente fala isso dos dons outro dia. Mas entende isso? Por quê? Por que é tão importante? Porque o Espírito que mora dentro de mim, mora dentro de você, ele conecta direto. Por quê? Porque a palavra diz que o Espírito que mora dentro de mim, dentro de você, ele acessa lugares nas regiões celestiais, ele acessa o trono de Deus e ele tem acesso a isso. Ele também é Deus. Amém? Ele é Deus, na sua plenitude. Não é 1/3 de Deus, Jesus também não é 2/3 de Deus, Deus Pai não é 3/3 de Deus, dá 1. Não, eles todos são Deus, são plenos em serem Deus. Amém? Então o Senhor deseja algo mais de nós, sabe? Então, talvez até esse entendimento a respeito da oração em línguas mude algo na sua mentalidade. Passe a orar mais em línguas, orar em espírito, para que o seu espírito se conecte com o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas orações são intermediadas pelos nossos pensamentos. E às vezes você está falando, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te quero, Jesus, lá. E aí sua mente está pensando assim, poxa, eu preciso pagar uma conta amanhã. Então sua boca está falando algo que a sua mente não está dizendo. E o provérbio vai dizer assim como se imagina o homem, assim é. Ou seja, se a sua oração não estiver intermediada pela sua... Se aquilo que você fala não tem a ver com o que você pensa, você pode falar um monte de coisa. Jesus fala disso, né? Vocês me adoram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Por quê? Porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você entende. Vocês estão comigo aqui? Então Jesus quer renovar a nossa mente. A gente fala disso, né? Metanoia. O que é metanoia? Renovar a nossa mente. Isso precisa acontecer quando? Toda hora. Eu preciso de renovação o tempo todo. Por isso que eu vou lendo a palavra e falo, Jesus, existe uma faceta nova. Existe tesouros escondidos. Existe, meus irmãos. Existe uma revelação mais profunda em João 3,16. Eu tenho falado isso. Vamos lá, começa a ler João 3,16. Fala, Jesus, mas eu sei. Mas você sabe? Você sabe? Você sabe mesmo? Porque tem muitos textos que a gente sabe de cor, mas a gente não vive. Por quê? Porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente viveria. Vocês estão comigo aqui? Um pouco pastorzão agora, uma cajadadinha de leve. Mas é isso. O Senhor deseja transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, fazer a gente acessar lugares mais profundos, para que a gente possa viver um evangelho radical. Um evangelho que não renuncia a nada. Um evangelho que não tem medo. Um evangelho raiz. Evangelho raiz. Porque o mundo nesses dias, eu quero terminar falando isso. Você sabe que a gente fala muito, né, do satanismo, daquela coisa, né, do número 666 e tal, não sei o quê, blá. Estudando um pouco sobre numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi feito no 6º dia. Estão comigo aqui? E o número 3 fala de plenitude. Por quê? Porque Deus é trino, né? Então, ele é um Deus pleno, sendo trino. Estão comigo? 3 em 1, pleno. Então, o número 6, 3 vezes, significa o quê? A plenitude do homem. A plenitude do homem. A plenitude do quê? Do entendimento do homem. Por isso que eu estou falando a respeito do evangelho raiz. Por quê? Porque nesses dias, o evangelho está se tornando, gradativamente, se nós não tomarmos cuidado, um evangelho homocêntrico, onde o homem está no centro. Eu creio na mensagem que nos empodera, que nos diz a respeito de quem nós somos na eternidade. Assim como eu falei hoje, eu creio nisso. Mas é sobre Jesus no centro e eu entrando no que Jesus está fazendo, não eu no centro. Não eu entrego minha oferta e Deus tem a obrigação de me responder, sabe? Não tem. Se ele não quiser, não tem. Não precisa. Mas não só falando do evangelho, mas estou falando do nosso mundo lá fora. Vamos lá, vamos falar de um evangelho prático para o nosso dia a dia. O que acontece no nosso dia a dia? Nós aprendemos no mundo lá fora que nós precisamos ser os melhores. Precisamos, né, vencer, alcançar, tal. Por isso que a cultura do coach. Eu não sou contra o coach, vamos lá. Só um ponto aqui. Porque eu ganhei nesses dias uma consultoria de uma coach. Mas eu sou contra o coach no púlpito. Quando eu começo a falar de técnicas de coach no púlpito, aí não é legal. Mas o coach, ele tem o seu lugar, ele tem o seu papel. Por
porque eu consigo entender o meu lugar que Jesus está fazendo e eu consigo entender o que está sendo construído. Mas a cultura coach está tão forte nos nossos dias, por quê? Porque o homem está no centro. Porque é muito disso que o coach vai falar. Você consegue, você precisa alcançar seus objetivos, você muda o seu destino, você faz, isso acontece, você... Pode ser até uma fala um pouco incoerente, talvez, né? A minha, mas você vai entender. Então, nesses dias, o homem está no centro de tudo. O homem está se tornando cada vez mais o centro de tudo. As coisas são feitas para gerar mais prazer para o homem. As coisas estão sendo pensadas para para fazer com que você se sinta melhor. As coisas. Então, o homem nesse tempo, o Deus dessa era é o homem. O homem no centro de tudo. Por isso que nós temos o feminismo, por isso que nós temos o machismo, por isso que nós temos esses ismos todos aí. Por quê? Porque é o homem no centro. O que é o feminismo? É a mulher no centro. E a mulher é homem, né? Só um parênteses rápido. Quando Deus criou o homem e a mulher, tem um versículo que vai dizer que ele criou o homem e a mulher, e homem com H minúsculo. E aí quando ele fala que criou os dois, ele fala de homem com H maiúsculo. Então ele não está se referindo a gênero, está se referindo à criação. Amém? Então a mulher também é homem com H maiúsculo. Vocês estão comigo? Então o feminismo é um homem no H maiúsculo. Mulher no H maiúsculo. Mulher no F maiúsculo. O machismo, a mesma coisa. Então, nesses dias nós precisamos voltar, nós precisamos ter a nossa mente renovada para que a gente possa experimentar o que Deus está fazendo. Porque senão a gente fica muito no nosso eu. Então, você vem para o culto para fazer o quê? Para que Deus responda a sua oração. O que é isso? O homem no centro. Eu venho no culto para participar porque eu quero que Deus fale comigo. O que é isso? O homem no centro. Não, eu me relaciono porque a gente se relaciona com as pessoas por quê? Porque eu tenho um interesse de que essa pessoa vai me dar alguma coisa que eu quero. Então, é o quê? Homem no centro. E o homem no centro não vai nos levar a lugar nenhum, mas Jesus no centro, E foi sobre isso que nós falamos nessa manhã. Jesus está no centro e nós olharmos Jesus e começarmos a dizer o que Ele está fazendo. Então, por isso que quando eu falo a respeito do que Jesus está fazendo em mim, eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. O que Ele faz em mim. Porque a palavra fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então eu não disse que eu venci a depressão porque eu sou bom demais, que eu sou legal pra caramba. Porque, não, eu estou vencendo a depressão porque Jesus está comigo. Eu não estou sozinho. Ele não me deixou órfão, Ele não me deixou só. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Vocês estão comigo? Sim. Então Jesus, Ele quer nos transicionar nessa manhã. Transicionar a nossa mentalidade. Porque nós temos uma mentalidade autossuficiente. Nós queremos ser autossuficientes. Eu quero ser. E essa é uma das coisas que eu tenho mais lutado nesses dias. A autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu sou sou suficientemente bom para fazer o que eu preciso fazer. E esse é o maior perigo do nosso tempo. A autossuficiência. E nós acharmos que nós podemos fazer porque nós já sabemos, porque nós já alcançamos. E aqui o texto que a gente leu fala de homens que não eram autossuficientes. Eles eram homens iletrados, eles eram homens incultos. Mas o mundo reconheceu quem eles eram, reconheceram Jesus neles, porque eles viam de fato que eles eram homens incapazes. Vocês estão comigo aqui? Então, quando nós somos dependentes, nós nos tornamos suficientes para o mundo. Dependentes de Jesus. Não está comigo? Ficou muito difícil o raciocínio? Vocês estão comigo? Então, eu gostaria que nós orássemos sobre isso essa manhã. Sabe, Jesus, Ele está... Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eu estou à porta e bato. Eu falei sobre isso na terça-feira. Jesus, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, vai dizer assim que João viu uma porta aberta. Aí no versículo 20 ele fala assim: Jesus está à porta e bate. Ué, o que aconteceu? A porta estava aberta, mas depois, alguns versículos depois, Jesus está batendo na porta. Quem bate na porta está onde? Do lado de fora. Então Jesus está falando para mim e para você: eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar e cear com você. Eu vou te mostrar. Aí no capítulo 4, João tem a visão da sala do trono e tal, vê uma porta aberta no céu. E aí Jesus fala para ele assim: sobe aqui, vem ver o que eu estou fazendo. Sobe aqui para ver como eu vejo as coisas. Sobe aqui que eu quero mudar a sua perspectiva. É isso que Jesus está nos chamando essa manhã. Vem aqui, eu quero mudar a sua perspectiva. Vem aqui, eu quero te fazer entender mais.
Vem aqui, você tem fome? Você tem sede? Eu tenho uma ceia preparada. Abre que eu vou cear com você. Abre a porta do seu coração que eu quero entrar. Mas como assim, Gustavo? Eu já caminho com Jesus. Mas existem alguns quartinhos escuros no nosso coração. Existem lugares que Jesus ainda está batendo a porta, dizendo assim: eu quero entrar nessa área da sua vida. Eu quero entrar na sua área financeira. Eu quero entrar na sua área sentimental. Eu quero entrar na sua área relacional. Eu quero entrar. Eu quero fazer morada em você por inteiro. Lembra que eu falei do Espírito Santo gemendo? Ele está gemendo. Então Jesus está batendo do lado de fora e o Espírito Santo está do lado de dentro. Abra uma porta. Abra uma porta. Abra uma porta para que ele entre. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que foi uma bomba, talvez, para sua mente hoje, essa manhã. Muitas informações, muitas revelações, talvez. Mas se concentre toda a sua atenção agora. Não deixe que nada te distraia. Concentre toda a sua atenção em Jesus. Toda ela. Feche seus olhos para que nada te distraia ao seu redor. Não é nada místico, você pode olhar para Jesus com o olho aberto também. Mas, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você foque a sua mente em Jesus. Porque Jesus, ele quer apresentar algo para nós. Ele deseja apresentar algo para nós. Ele deseja dar uma perspectiva nova para nós essa manhã. Vamos lá, Jesus. Nada te distrair. Pega a sua mente, deixa ela cativa agora. Sua mente cativa ao conhecimento de Deus. Vamos lá. Não se distraia com nada. Vai ficar tudo bem. O culto já está terminando. Foque a sua atenção em Jesus. Se você olhar uma vez nesses olhos, só uma basta. Só um olhar. Vamos lá, Jesus.